você enquanto faz alguma coisa. Esse vídeo é assim, apenas uma imagem e o áudio, para você ouvir enquanto varre, enquanto lava a louça, enquanto dirige ou enquanto trabalha. E essa é a sexta aula do curso do Brandon Sanderson. Mas quem é Brandon Sanderson? Basicamente, ele é um dos maiores, se não o maior autor de fantasia da atualidade. E ele tem um curso disponibilizado aqui no YouTube. E nessa aula ele fala sobre os 3 pilares de personagens cativantes, o que faz um personagem se tornar cativante e interessante para o leitor. Existem várias maneiras de tornar o personagem mais identificável para o leitor. E uma forma boa de representar isso são 3 pilares chaves: a proatividade, a empatia e a capacidade. A maioria dos personagens cativantes não possuem todos os 3. Eles geralmente têm um pilar que são extremamente bons, têm um pilar que são moderadamente bons e um que é ruim, e é o que ele está melhorando no decorrer da história. E geralmente também tem aqueles que eles são ruins sempre, pois isso faz parte do personagem. E é o que o público espera dele. Mas quando a gente lê histórias, a gente quer progresso. Então o elemento mais importante de um personagem cativante é a proatividade, que é o primeiro pilar. Pois isso é o que faz a história avançar. É ele que faz a história acontecer. É o que a gente ama. Ao contrário de personagens que fazem a trama parar, que são obstáculos, eles são os menos gostáveis. Por isso, se você quer que o leitor se sinta identificado com o personagem, comece com ele em ação, mesmo que seja até mesmo no dia a dia dele, em ações ordinárias. Por exemplo, Jack, em Lost, na primeira temporada da série. E não se preocupe que essas coisas que eu vou falar acontecem no primeiro episódio. A história começa quando o avião cai. O caos toma conta, as pessoas se desesperam e se machucam. E aí vem o Jack colocar as coisas em ordem. Ele ajuda as pessoas, organiza os mantimentos, junta os sobreviventes e presta assistência médica. Nesse começo você vê toda a proatividade dele. Ele sabe o que fazer e vai lá e faz. Mas no decorrer da série, você percebe que ele não é tão legal quanto ele parecia no começo. É bom na capacidade, tá trabalhando na empatia e é excelente na proatividade. E é isso que traz o que o Brandon Sanderson chama de o problema do vilão. Em muitas histórias, o vilão é proativo e é alguém incrível, que está ativamente fazendo os planos malvados de destruir o mundo, enquanto o herói é reativo, e isso faz com que o vilão seja mais interessante do que o herói, porque o herói só reage a tudo que o vilão faz, e eles geralmente só se movem quando algo realmente perigoso está acontecendo. Os vilões geralmente são mais interessantes porque eles estão movendo a história, fazendo coisas. Eles estão tentando, seja lá o que for. Eles estão dando o melhor para destruir o mundo. Enquanto o herói geralmente está, não sei não, chamado da aventura, mas meu travesseiro é tão macio, eu não quero ir. Os heróis são forçados a ser proativo, sendo que às vezes ele tem que salvar a família deles ou a vida deles corre perigo. E só assim para ele começar a se mexer e fazer as coisas. E por isso as pessoas acabam gostando mais do vilão do que o herói na maioria das vezes. Então uma dica para mostrar a proatividade do seu personagem é começar com ele em ação. Mostre ele sendo proativo mesmo que seja com algo da sua vida comum. Ele tem que querer algo, nem que seja um copo d'água. Como diria Kurt Vonnegut, seja lá como se pronuncia isso. Então o personagem tem que ter um objetivo e uma motivação para esse objetivo. O Brandon Sanderson diz que a diferença entre um personagem bem desenvolvido e um personagem sem alma, a maioria das vezes é a motivação. Ele fala que 6 de 10 vezes o problema é a motivação. Então, geralmente, o problema não é que não foi mostrado o objetivo do personagem, e sim a razão que motiva ele a fazer tudo o que ele faz. Então, saiba o porquê ele quer as coisas. A razão mais profunda do que o personagem quer aquilo. A maior parte dos personagens também querem múltiplas coisas. Isso porque os humanos querem múltiplas coisas, e às vezes essas coisas também se contradizem. Façam seus personagens proativos. Explorem suas motivações. Mas comece com ações pequenas. Pequenas ações provocam grandes coisas. O seu personagem não tem que querer salvar o mundo logo no começo da história, mas se você estabelece que ele ama sua família, e deixa isso bem estabelecido realmente, quando ele tem que decidir salvar o mundo, isso faz sentido, porque você estabeleceu bem a motivação dele querer fazer isso. Então quando ele tem aquele objetivo, o leitor aceita. Por exemplo, Mulan. Ela não quer ir pra guerra e salvar o reino. Mas ela ama o seu pai e isso foi mostrado no início do filme. E também foi mostrado que ela é sempre criativa em resolver os problemas, como acontece no início do filme com as galinhas. Então ela ama o seu pai e acha um jeito criativo também para salvar ele. E por isso ela vai pra guerra. E você deve se perguntar,
Como você cria proatividade em situações em que o personagem está limitado por alguma coisa? Aqui ele dá o exemplo do Conde de Monte Cristo, onde o personagem está em uma prisão. Ele não consegue ser proativo porque não tem nada que ele possa fazer realmente. Mas ele conhece pessoas, ele faz planos. Então, enquanto o personagem está incapacitado de fazer alguma coisa, você faz ele tentar alguma coisa. Ele tentar se mover, ele tentar bolar um jeito de sair daquele lugar. E o segundo pilar é a empatia. Essa é a mais óbvia, é o que as pessoas sempre ensinam quando falam de personagens cativantes. Você quer que o público se importe com seu personagem, porque se ele não se importa com seu personagem, a morte dele não vai incomodar ninguém, e a gente não quer isso. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para que o leitor se relacione com nossos personagens, que se sinta identificado com eles. E aqui são 5 coisas que ele traz. E a primeira é o que está no livro Save the Cat. É o mais famoso e o mais explicado por todo mundo. Nós gostamos de pessoas que usam suas habilidades para ajudar outras pessoas. Então faça o seu personagem salvar o gato, para gostarmos dele. Faça ele fazendo um bem a alguém, ajudando alguém que precisa, tipo, sei lá, ajudar uma velhinha a atravessar a rua. E também tem o oposto disso, que é fazer o personagem chutar um cachorro para odiarmos ele. E a segunda coisa que é bem subestimada pelos escritores é mostrar o seu personagem pelo ponto de vista de mais alguém, de alguém diferente. A gente gosta de pessoas quando outras pessoas gostam dela. E o Brandon Sanderson faz isso no Caminho dos Reis, no livro dele, onde Kaladin é apresentado pelo POV de outra personagem antes mesmo dele aparecer, no capítulo 1, enquanto o ponto de vista dele só aparece no capítulo 2. Então no capítulo 1, ele é apresentado como alguém gentil, alguém que ajuda os outros, alguém que é nobre, mas que não é arrogante. E no capítulo 2, meses se passam e mostra que ele perdeu tudo e virou um escravo. Então você logo de cara já sente empatia por ele. O terceiro item é autoconhecimento. Se o personagem sabe que não é proativo, mas está trabalhando nisso, a gente deixa passar. A gente pensa, ok, tadinho dele. Ou a pessoa que é um idiota, mas sabe que é um idiota e tá tentando melhorar isso, a gente se apaixona por esses tipos de personagens. Então personagens que têm um autoconhecimento e que sabem que tem uma falha e querem consertar essa falha, são facilmente gostáveis pelo público. E a quarta coisa são experiências universais. Garfield odeia segunda-feiras. Mas por que ele odeia segunda-feira se ele é um gato? Isso acontece porque a maioria das pessoas odeiam segunda-feiras. Então esse detalhe torna o personagem mais relacionável com o público, porque são experiências universais, coisas que todo mundo passa por isso em algum momento. E a quinta coisa é a moralidade. Quando o personagem tem um senso de moralidade forte, como Superman, Homem-Aranha ou qualquer pessoa que volta nadando para salvar os outros enquanto o barco está afundando. Todas essas coisas geram empatia para o seu personagem. Mas e quanto ao vilão? Os vilões têm muita proatividade, pouca empatia e geralmente alta capacidade. Esse é o vilão clássico de super-herói. Mas também tem outro tipo de vilão que aumenta um pouco mais a identificação, como por exemplo o Magneto. O Magneto ele é excelente no que faz e ele tem proatividade, mas ele tem um pouco mais de empatia. E você se sente identificado com ele, não porque ele quer destruir todos os humanos e matar todos os humanos. Pelo menos não é pra ser por isso. Mas sim porque ele sabe que pelo histórico dele, por tudo que ele fez, se pegarem ele, prenderem ele, ele vai virar uma cobaia, um objeto de experimento e vai pagar muito caro pelos seus crimes. Então ele tem esse medo e você entende isso e é por isso que gera identificação por esse tipo de personagem. E os vilões do Homem-Aranha também eles têm um pouco mais de identificação, de empatia do que outros vilões. Mas a identificação vai caindo e o vilão vai se degradando até chegar um momento em que ele quebra, como acontece com o Octopus, com o Duende Verde e com o Harry. E também tem os anti-heróis. E para começar, tem 2 tipos de anti-herói. O anti-herói clássico, que é quando o personagem recusa deliberadamente se tornar um herói. Eles rejeitam a proatividade e escolhem a inação. Ou seja, se apresenta alguma oportunidade dele se tornar um herói, ele escolhe não fazer isso. Ele escolhe fazer diferente. E o anti-herói contemporâneo, que é um vilão, só que faz coisas heróicas. Assim, você coloca ele em alto em capacidade e alto em proatividade, mas baixo em empatia. E aí você pega esse personagem e coloca ele pra lutar contra personagens com ainda mais baixo em empatia.
Por exemplo, John Wick. John Wick não é um cara bonzinho, ele sai por aí matando um monte de gente. Mas você se sente identificado com ele, não porque ele é bonzinho, mas sim porque as pessoas que ele vai atrás são piores do que ele. Então você entende o personagem e você se sente identificado com ele por mais que ele tenha pouca empatia. Por mais que o pilar de empatia esteja no nível baixo. E por último, o Brandon Sanderson fala sobre falhas de personagem, que é outra coisa que é extremamente importante na hora de criar personagens cativantes. Geralmente, personagens fortes têm expertise e pontos fracos em igual medida, e o Brandon separa esses pontos fracos em 3 tipos. O primeiro são as falhas, o que o personagem deve superar nele. É algo interno. Se ele tem essa falha, então o arco dele será sobre ele tendo que arrumá-la. É no que se centra geralmente o arco de personagem. O segundo são as restrições. É algo na história ou é algo que é autoimposto que o personagem pode superar, mas que por escolha própria opta por não fazer isso. Como por exemplo, o código moral do personagem. O Batman não mata seus vilões, ele não mata ninguém. E você não quer que o personagem opte por isso também. Então é uma escolha que ele mesmo coloca sobre ele e que se torna um peso, uma restrição para o personagem na história. E o terceiro são as limitações. São coisas externas ao personagem, mas que obrigam o personagem a superá-las. Dessa vez, não é uma falha do personagem, nem uma escolha dele. É algo externo a ele. E a história não é sobre ele tendo que arrumar isso, mas sim tendo que superá-lo, que geralmente também é algo físico. Porém, se o personagem mantém essas falhas por muito tempo na história, e isso impede a história de ter um progresso, isso passa a ser um problema. Porque como eu falei no início, ninguém gosta de personagens que são um obstáculo para a história, que são um obstáculo para a trama. O personagem ter falhas no início ajuda o público a se identificar com o personagem, mas enquanto mais tempo ele demora para superar isso, quanto mais tempo ele carrega essas falhas, mais isso vai afastar o leitor e mais isso vai se tornando um problema cada vez maior para a história. Porque quando um personagem carrega uma falha por muito tempo, isso passa a se tornar irritante. Então você sempre tem que equilibrar. Um personagem com capacidade demais pode abaixar a identificação com o público. Como por exemplo James Bond. Ele era bom em tudo nos primeiros filmes, mas nos filmes mais atuais isso foi sendo ajeitado. Foi colocado mais defeitos nele, mais falhas. E ele não deixou de ser capaz no que ele era bom. Um personagem pode ter capacidade demais para resolver muitas coisas, mas ele também tem que ter falhas, limitações e restrições. E esses são os 3 pilares que tornam um personagem cativante segundo Brandon Sanderson. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreve no canal, para receber os próximos vídeos e as próximas aulas do Brandon Sanderson. Deixa um comentário para ajudar o canal. Valeu! Eu sou Lance e até a próxima!